E quando deixamos, que as perturbações materiais e emocionais dominem nossos pensamentos, abrimos espaço para as perturbações espirituais. Ou seja, se permitirmos que a desordem mental domine nossas emoções, nos tornamos vulneráveis ao quê? À obsessão espiritual. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui, como todos os sábados, ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é consteladora e é terapeuta holística. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Querido ouvinte, hoje a gente vai bater um papo sobre um tema bastante inquietante. É isso mesmo. O tema de hoje é algo que pode perturbar a sua existência completamente, né? E o que pode ser mais perturbador do que a própria perturbação, né? Quando estamos submetidos a essa vida na matéria, automaticamente nós também estamos submetidos a vários tipos diferentes de perturbação. São forças que estão aqui presentes, né, na nossa vida e que podem tirar a gente do nosso eixo, né? A perturbação, ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser mental, ela pode ser social e ela pode ser também, uma que é bastante comum, espiritual, né? E nós vamos hoje bater um papo sobre isso e eu espero que você fique conosco até o final do programa para que você aprenda como identificar os vários níveis de perturbação e, consequentemente, identificar maneiras de lidar com tudo isso, né? Mas me conta, Eliane, qual que é a definição exata de perturbação? Então, se você procurar no dicionário, você vai ver lá que perturbação é ato ou efeito de perturbar, né, ou perturbar-se. Além disso, perturbações também significam revoltas, agitações, alvoroços, conflitos e desordens. Preste atenção, desordens. Na filosofia, a gente vai encontrar que perturbação que a ausência de perturbações é conhecida como ataraxia. Olha só que nome interessante. Um termo grego introduzido por Demócrito, né, 4 séculos antes de Cristo, e que se refere a esta serenidade da alma, né? Ou seja, o que é isento de perturbação adquire essa serenidade de alma. E esse conceito é central na filosofia epicurista e entre os céticos, podendo ser entendido como ausência, né, de inquietação ou tranquilidade do espírito, né, no caso a ataraxia. Agora eu pergunto para você, será que existe alguém, né, nessa realidade aqui na terceira dimensão, que consegue viver nesse estado totalmente isento de perturbações? Será que existe alguém que consiga plenamente ter a ausência completa de inquietação, né? Pessoas com plena tranquilidade de espírito? Eu acho que não, né, Edgar? Não. Eu acredito que não. Não, com certeza não. Mas, gente, é possível. E aí começa a nossa reflexão, nosso bate-papo de hoje. Como vimos, a perturbação é sinônimo de revoltas, agitações, alvoroços, conflitos e desordens. Existem, portanto, como Edgar diz, situações, como as perturbações físicas, que podem ser geradas pela dor, pelo desconforto ou agitação. Por exemplo, há barulhos, né, que são ensurdecedores e que nossos ouvidos não suportam. Por quê? Fisicamente, né, analisando, nossos ouvidos têm uma sensibilidade limitada para suportar até um determinado ruído ou som. Então, quantas vezes ouvimos sons tão altos que chegam a nos causar dor nos ouvidos, Essa né? semana começaram a fazer uma reforma no apartamento, Verdade. acima do apartamento onde a gente mora, né? Então ligaram lá
Acho que era uma britadeira, uma picareta, sei lá que tava, mas estava uma coisa insuportável, né? Esse barulho era torturante mesmo, né? E aí nós vamos perguntar, né? Esse barulho, né? Tortura, perturba a gente, não é verdade? Quando a gente ouve um barulho desse, a gente fica incomodado. Então, quando ouvimos, além daquilo que nossos ouvidos suportam, podemos sim ficar agitados, confusos, perturbados, porque é uma desordem naquilo que é natural, né? Como ouvir acima da nossa capacidade de audição, é algo que não é natural. Então, a perturbação pode ser física, porque toda desordem em nosso corpo material pode gerar uma confusão, um conflito. Por exemplo, a dor física nada mais é do que uma desordem em nosso sistema fisiológico, né? Quando você sente dor ou enfrenta um problema de saúde, cria-se uma situação de desconforto e incômodo no corpo, né? Uma doença, por exemplo, nada mais é do que uma desordem, uma perturbação em nossos corpos sutis e que atinge a matéria, se não ser tratada adequadamente. E tudo isso pode nos deixar igualmente e mentalmente perturbados se não soubermos lidar com a doença. Pois é. E tem também as perturbações emocionais, né? Que são aquelas que nós experimentamos quando estamos diante das adversidades que a vida nos apresenta, né? E ela gosta de nos apresentar adversidades, né? As perturbações emocionais ocorrem quando nós deixamos as nossas emoções ficarem em desordem. Isso leva a gente a uma espécie de confusão mental, né? Então, depressão, fobia, ansiedade e vários outros distúrbios são formas de perturbação emocional. São situações resultantes da desordem em nossos pensamentos, em nossas emoções e em nossos sentimentos. E toda a perturbação oriunda desses transtornos é causada pela desordem que criamos ao viver no passado ou no futuro. Deixamos de focar no presente, onde temos total controle sobre as coisas. Para quê? Para nos preocuparmos com o que já passou ou com aquilo que ainda está por vir, sobre os quais nós não temos, né, como atuar, não temos controle nenhum sobre o passado e sobre o futuro. Quando a gente fica preso no passado, carregando culpa, remorso, tristeza, ressentimento, perturbamos o nosso único estado real, que é o presente, que é o agora. O passado já passou e não pode ser alterado, gente. O futuro, enquanto não chega, só existe também na nossa mente, né? Como forma de imaginação, porque não é Exato. concreto. E ficamos perturbados porque não compreendemos as leis universais que a gente tanto fala aqui, né? O nosso futuro é moldado pelas escolhas que fazemos hoje. Se vivermos o presente focado no passado, criaremos mais do mesmo no nosso futuro. Criaremos mais daquilo que nós já vivemos. E é por isso que muitas pessoas vivem as mesmas coisas, porque elas continuam presas aonde? Lá no passado. E quantas vezes também nos perturbamos ao ficarmos presos no dia de amanhã? Ficamos preocupados com o nosso futuro e, consequentemente, criamos a tão conhecida ansiedade. É isso mesmo, a ansiedade. As preocupações exageradas e o controle que queremos ter sobre os acontecimentos que não são possíveis de controlar. Olha que interessante, a gente quer controlar aquilo que não pode ser controlado, né? Uhum. Da forma que você pensa que pode controlar. Então, geralmente, aquela pessoa perturbada com o dia de amanhã utiliza muito o ser, né? E se, né? E se acontecer tal coisa? E se não acontecer tal coisa, né? E se fulano ficar assim? E se eu ficar assim? Mas se você fizer algumas perguntas no hoje, né, no presente, você pode aliviar essas preocupações e começar a se reequilibrar. Nessa hora, é importante que você faça o que a PNL, o que a psicanálise faz muito, que é o teste da realidade. Quantas vezes aconteceu aquilo que você temia que aconteceria no futuro, né? Geralmente, aquilo que a gente teme nunca acontece e a gente sofre.
Qual as chances, quais as probabilidades de acontecer aquilo que você tem receio, né? Então, muita gente fala assim, eu tenho medo né, de sequestro, de acidente, não sei o quê. Aí você faz teste de realidade. Quantas vezes eu fiz isso e não aconteceu, né? Então, ou você está vivendo o dia de amanhã, ou você está lá no passado. Se isso não tivesse acontecido no passado, minha vida seria diferente. Enfim, gente, tanto um quanto o outro nos prende em um ciclo sem fim. Ficar perturbado pensando no passado ou no futuro é fácil, mas qual é o valor disso? Para que viver esta perturbação se a única coisa real, que realmente tem valor e poder, presta atenção, em poder, é como o Edgar falou, é o hoje, é o presente, o agora. O nosso futuro depende exclusivamente de como estamos agindo, pensando, sentindo hoje, aqui, no presente, no agora. É como a gente se auto-obsedia, né? Como a gente fica se perturbando por conta própria, né? Esse Sim, movimento de ficar no passado e no futuro é a autoperturbação. exato. Né? Segundo a filosofia antiga, né? A gente deve buscar o estado de ataraxia. Já ouviu esse termo, querido ouvinte? É o que eu falei aqui, né? Ataraxia, estado mental que nos coloca em equilíbrio mental. Consequentemente, nós encontramos com isso o equilíbrio emocional. E isso se consegue por meio da redução das nossas paixões e desejos e pelo fortalecimento da alma diante das adversidades. Diante de qualquer adversidade que enfrentamos hoje, no aqui e no agora, é fundamental buscar esse equilíbrio emocional que começa com os nossos pensamentos. Quando percebemos que estamos ficando confusos e perturbados por pensamentos fixos e repetitivos, o que chamamos de pensamentos obsessivos, né, de outra forma, é hora da gente mudar a sintonia. Né? Temos sempre o poder, o controle sobre os nossos pensamentos. Basta mudar a forma de pensar. Aí entra também, né, aquilo que Jesus tanto dizia: orai e vigiai. O orar e vigiar tem que ser constante. Eu diria até vigiai e orai, né? Inverte a ordem. Só assim a gente pode mudar a qualidade dos nossos pensamentos. E a filosofia também ensina que tanto a ataraxia quanto a apatia, propostas, né, pelos estoicos, descrevem estados mentais que contribuem para a felicidade, através da disciplina da vontade, para moderar os desejos e aceitar voluntariamente as adversidades. Olha só, gente, é o que a gente sempre diz aqui, né? O que é isso? A aceitação. A aceitação é o primeiro passo para sair da perturbação e voltar ao seu eixo, à sua ordem. Com seus pensamentos, emoções e sentimentos em ordem, você percebe as possibilidades disponíveis para fazer escolhas conscientes e, consequentemente, sair e mudar aquilo que está te incomodando. Então, a apatia na filosofia estoica nos convida a eliminar as paixões e desejos mundanos, ou seja, as coisas que nos perturbam constantemente e que estão ligadas a quê, gente? As coisas materiais. Estamos sempre gastando nossas energias em ter, em comprar, em resolver. Então, quantas vezes ficamos perturbados por não conseguir fazer aquilo que planejamos ou ficamos perturbados em não ter aquilo que queremos ter? Por exemplo, tem pessoas que se perturbam até por não conseguir limpar e arrumar a casa, né? Não que não seja importante limpar e arrumar a casa. Não que não seja importante isso, um ambiente limpo e arrumado. A gente sabe que tem um impacto muito grande no nosso bem-estar físico e mental. No entanto, nós temos que ter bom senso, gente, em tudo. Às vezes eu não consigo fazer com que minha casa, né, fique do jeito que eu quero, né, que eu gostaria de ter, por N razões. Está tudo bem, tudo no seu tempo, sem cobranças, sem conflitos, sem culpas. Enquanto vivermos na matéria, nós vamos precisar lidar com questões desta realidade. Isto é fato.
O importante é não deixar essas questões nos tirar, né, da nossa ordem natural e da nossa ordem que é divina. E a ataraxia, por outro lado, tem também como objetivo fortalecer o nosso espírito para enfrentar a dor e as dificuldades. Ela envolve a aceitação das situações e o convívio com elas naquilo que não é possível mudar. A ataraxia significa ausência de dor e sofrimento. Sempre dizemos que a dor acontece, mas dura pouco. Agora, o sofrimento só existe se for escolha nossa, né? E quando deixamos, né, que as perturbações materiais e emocionais dominem nossos pensamentos, abrimos espaço para as perturbações espirituais. Ou seja, se permitirmos que a desordem mental domine nossos sentimentos, nossas emoções, né, nossos pensamentos, nos tornamos vulneráveis ao quê? À obsessão espiritual. E no caso da perturbação espiritual, significa que há uma ligeira confusão de ideias, né? Um estado de apreensão que não se justifica, ou um medo devido a um processo de interação entre o encarnado e o desencarnado. Né? A comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados se dá pelos pensamentos, gente. Portanto, se temos pensamentos obsessivos, ideias fixas e repetitivas que nos perturbam e nos deixam confusos, nós estamos nos sintonizando com espíritos desencarnados em sofrimento que se aproximam e podem deixar as nossas vidas bastante confusas e perturbadas. Com certeza. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita trazida por Allan Kardec, que é um conjunto de 1019 perguntas respondidas pelos espíritos. Então, na pergunta 459, Kardec quer saber dos espíritos se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta dos espíritos é direta e objetiva, gente. Dizem eles: mais do que vocês imaginam, pois, com bastante frequência, são eles que vos dirigem. Olha só, né? Olha Tanto só. para o bem quanto para o mal. Grande parte dos nossos pensamentos, portanto, na realidade, não são nossos. Exato, né? Isso até é tema para outro programa, porque a gente fala isso, né? O que você está sentindo é seu, né? O que você está pensando é seu. Mas, bom, resumindo, nós podemos afirmar que quem define estar ou não na perturbação, quem define o grau de perturbação que você vive, adivinha quem é, gente? É você mesmo, né? Somos nós mesmos. Agora, vamos tomar consciência, né, de tudo isso que a gente está falando aqui. Primeiro, se a perturbação é desordem no nível energético, né, se nossos centros de forças, nossos chakras, estão em desordem, desequilíbrio, todos os nossos outros campos, né, físico, mental, emocional, espiritual, serão afetados, tá? Isso é regra, isso é lei. E nossos centros de força se desequilibram por causa do quê? Né? Por causa dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Se permitirmos que nossos pontos de vista, né, que as nossas definições, por exemplo, de bom ou ruim, né, de certo ou errado, guiem os nossos comportamentos diante das adversidades do dia a dia, nós viveremos perturbados e deixaremos escapar a bênção de viver o hoje, o presente. E tem mais, né? Enquanto nós permitirmos que coisas pequenas nos perturbem, como um prato quebrado, uma fechada no trânsito, ou o encontro com uma pessoa de mal com a vida, enquanto você deixar que isso tudo te afete profundamente, você estará dando condições para o seu desequilíbrio energético. E além disso, né, falar que o outro te perturba, né, a gente tem muito essa mania de falar, o fulano está me perturbando, né, é dar poder ao outro, gente. Porque se você está em paz com você mesmo, né, não existe nada, presta atenção, não existe nada fora de você que será capaz de te perturbar. Mesmo aquele barulho infernal do vizinho, né? Sabe aquele que eu falei agora há pouco lá? Mesmo quando o seu vizinho está reformando o apartamento dele que fica em cima do seu, ou aquela britadeira lá na rua, né? Da obra
que está acontecendo lá na rua, no asfalto quebrado do seu bairro, ou mesmo aquele jovem que resolve colocar um funk no último volume, ou decidiu estudar bateria, Pois é, aí você que está querendo meditar, né? né? E tem aquele barulho, né? Ao redor, ali, ao seu entorno. Pois é. Esse é um exemplo bom, porque se você está querendo meditar, você está procurando paz com você mesmo, né? E se você está procurando paz com você mesmo, nada é capaz de te perturbar, porque você não vai dar importância para isso. Exato, gente. É como passa por nós. A gente não. Aquilo não. É, parece que não existe. A gente está ouvindo, mas aquilo não nos atinge, né? Então, ao viver no presente, você passa a controlar todos os seus pensamentos, né? Sentimentos, emoções, como a gente falou aqui, e se torna capaz de perceber qualquer uma dessas situações desafiadoras e será capaz de controlá-las. Você pode comandar a sua mente e determinar quais pensamentos você quer ter, né? Como na filosofia falou, é o controle sobre nós, é o controle sobre nossa mente. E você tem o poder para mudar qualquer tipo de pensamento, sentimento ou emoção que tiver, se escolher mudar, né? Se você escolher acessar uma outra frequência, uma outra sintonia para continuar vivendo a paz que existe dentro de você, porque ela está aí. Ela existe, gente. Ela está aí. Uhum. Você só tem que acessar ela. Então, não se perturbe, né, diante das adversidades do nosso dia a dia, as adversidades da vida. Seja qual for a sua dificuldade, qual for a dificuldade que você esteja vivendo, né, neste momento, num primeiro momento pode até parecer uma derrota, pode parecer um fracasso ou algo ruim. Mas, na verdade, gente, tudo segue a ordem divina. Aquilo que você considera hoje uma derrota, um fracasso, diante da infinitude da vida, talvez lá na frente, né, lá mais para frente, com uma visão ampla e sistêmica, você consiga enxergar vitória ao invés de derrota, sucesso ao invés de fracasso e bênçãos. Não permita que as ilusões da vida material lhe perturbem. Como Edgar falou, a paz existe sim dentro de nós, ela está aí, né? Nós, como centelhas de Deus, centelhas divina, a paz existe dentro de nós. É que nós que não sabemos acessar essa paz, né? Mas é possível, Exatamente. né? É possível quando a gente leva em consideração por que que a gente está aqui, né? Por que que a gente está Para aqui, vivendo, né? né? Nessa realidade material. A vida é muito mais do que a matéria. A gente está Se- aqui exatamente para, né? né, despertar toda Exato. essa Eu consciência. costumo dizer assim, pergunte-se, né? Por que que eu acordo todo dia na hora que eu acordo? Por que que eu faço todo dia tudo aquilo que eu faço? Para cuidar do quê? Para cuidar daquilo que vai desaparecer um dia, que vai sumir, Exato. E a né? gente se perturba muito, Pois né? é. Mas, não, de novo, não que não seja importante, mas é importante dentro do razoável, ele tem Dentro que do ter um razoável, equilíbrio, dentro né? de um contexto, e lembre-se, né? 99,9999% do que tira o teu equilíbrio, do que te perturba, um dia vai sumir. E 1%, que é o importante, a gente acaba, né, negligenciando. Mas é assim, o trabalho é constante, o trabalho é de novos hábitos, né? Novos pensamentos, novos paradigmas, e a gente vai conseguindo entrar de novo numa outra faixa vibratória e vai alterando tudo ao nosso redor, e a gente entra no fluxo desse 1% que é a vida verdadeira, né? É isso aí, querido ouvinte. E como a gente está inserido na matéria, o tempo é material, a gente está com o nosso programa chegando ao final, mas no sábado que vem, 12h30, a gente está aqui de novo Sim. para trazer para você muito conhecimento, muita informação, muita expansão de consciência. Se você gostou do que ouviu e quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, é só entrar lá no Instagram da Eliane, que é o @ElianeMim, ou no meu Instagram, que é o @EdgarBim. E aí você começa a seguir a gente e acompanhar todo o nosso conteúdo. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Pesquisa lá no YouTube, BIM91, BIM91. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações, que aí você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo passar por lá. E a gente está toda semana postando novos vídeos, trazendo muita coisa para vocês. Se você quiser agendar um horário para conversar comigo sobre a psicanálise ou sobre a hipnoterapia, você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp.
O meu número é o 11 9 7563 3113. 11 9 7563 3113. E se você quiser marcar com a Eliane uma consulta para falar sobre a psicanálise sistêmica ou sobre a constelação familiar, você também manda uma mensagem para ela. O WhatsApp da Eliane é o 11 9 8420 9959. 11 9 8420 9959. A gente pode continuar batendo um papo pelo WhatsApp. Querido ouvinte, sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Uma linda semana para todo mundo. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.